como uma memória é formada, certo? Uma memória declarativa, episódica, ela tem que primeiro ser processada no hipocampo, tá? Então, o hipocampo é uma região que está no lobo temporal, fica acima das nossas orelhas aqui. Essa região, então, inclusive, a doutora Brenda Milner, a psicóloga canadense que estudou o paciente HM, depois pesquisem sobre o paciente HM. Fala aí rapidinho, paciente HM é famoso, né? Mas só para não perder o raciocínio, eu já volto no HM. beleza. Então, quer dizer, ela investigou esse paciente que teve uma remoção bilateral do hipocampo e ele não conseguia formar novas memórias, tá? Então, ele não conseguia formar novas memórias, mas as memórias de antes da cirurgia foram preservadas, amplamente preservadas. Isso mostra que para formar novas memórias você precisa do hipocampo, mas depois de um certo tempo essas memórias passam a morar em uma outra região, talvez em amplas regiões corticais associativas. Então, o hipocampo ele é fundamental para o processo de formação de memória, tá certo. Então, quando isso foi demonstrado em roedores, né? Quando você ensina um rato, tá, a navegar espacialmente por uma arena, por exemplo, então tem o labirinto aquático de Morris, é um labirinto que tem uma água turva com guache, e esse rato ele tem que ir navegando e olhando as pistas distais, as pistas que estão na parede, para ele tentar ver onde que está. Ele não está enxergando a plataforma, tem uma plataforma de acrílico submersa. Ele vai aleatoriamente até achar essa plataforma. Só que quando ele sobe na plataforma, ele fala, peraí, a plataforma está entre esse refletor e a câmera ali, certo? No dia seguinte, ele já vai nadando mais ou menos no rumo da plataforma. Ele aprende a localização da plataforma. Então ele aprende, isso é memória espacial. Então, o rato ele não pode, então a memória que a gente está falando de uma memória declarativa, de episódio, né, como a Copa do Mundo de 94, que certamente você estava assistindo. Eu era novinho, mas eu lembro do pênalti. Então, o pênalti que o Roberto Baggio chutou para fora e tal, né, o Tafarel estava no gol. Então eu lembro com detalhes, é uma memória de um episódio que você consegue delimitar onde, quando e o que aconteceu, certo? Essa memória, o rato não pode te falar, ele não vai sentar te contar um caos, mesmo se ele for mineiro, né, for um rato daqui da FMG, ele não vai te contar um caos, né? Mas então como que eu vou estudar memória declarativa num rato? Eles descobriram que o análogo a isso seria a memória espacial, que o animal vai mostrar pelo menos o aspecto do onde e o que, né? Então assim, é a plataforma e ela está naquele lugar, né? O aspecto temporal é uma outra discussão interessante também, mas enfim. Esse animal, para ele aprender a navegar, ele precisa do hipocampo intacto, tá? Depois de um certo tempo que ele aprende a navegar, e você pode fazer lesões no hipocampo, isso foi feito há muito tempo, quase com uma remoção completa do hipocampo, como foi feito com a HM, e esse animal ainda assim acha a plataforma. Ou seja, essa memória não está mais no hipocampo. Houve um diálogo entre o hipocampo e o córtex pré-frontal. O que o sono tem a ver com isso? Então, quando eles simplificaram essa tarefa do rato, colocaram o rato para andar numa plataforma linear, Andrei. Uma plataforma assim que o animal fica indo e voltando para ganhar recompensa, água ou alguma comida. E eles registraram a atividade do cérebro desses animais, especialmente do hipocampo, na região CA1 do hipocampo, a parte mais dorsal, mais para cima. Tá? Beleza. Ele ficava indo e voltando, e aí veio a primeira descoberta que deu o prêmio Nobel para o O'Keefe, que é um pesquisador canadense, que ele mostrou que existiam as place cells, que são células que vão codificar a posição do animal no espaço, como se fossem verdadeiros GPS. Então ele vai dar as coordenadas, dependendo da posição que o animal está na plataforma, você tem células específicas que têm potenciais de ação que estão ativas. Tá? Elas se ativam dependendo do lugar que o animal está. Exatamente. Um mapa, né? Isso. E aí o animal sai daquele place field, daquele campo, né? A célula silencia. O animal volta, a célula dispara. O animal sai, a célula silencia. Então ele fica indo e voltando e o hipocampo vai exibindo uma sequência que representa o espaço. Tá? É assim que o cérebro trabalha, certo? Ele está isolado do ambiente, ele está numa calota craniana, ele tem que de alguma maneira representar o ambiente com códigos neurais. Silêncio ou atividade, silêncio. E é do tipo tudo ou nada, correto? Certo. Então, ou é repouso ou é potencial de ação. Então, dessa maneira binária, de zeros e uns, a gente de alguma maneira representa o mundo lá aqui fora. A gente não sabe como o mundo é de verdade.
fora do cérebro. Nossa, isso aí daria outro episódio do podcast. Então, esse animal, isso é útil, mesmo não sendo fidedigno ao que realmente isso é útil. Esse animal navega no espaço, se alimenta, ecologicamente adaptativo. Então, eles descobriram as place cells. Só que aí o animal dorme, Andrei. Quando o animal dorme, vem uma coisa mais magnífica ainda. Ele entra em ondas lentas. Só que no meio dessas ondas lentas, eles encontraram atividades de alta frequência. Lembra que eu falei para você que a alta frequência favorece fortalecimento de sinapse? Então, no meio dessa onda lenta, tem atividade de alta frequência, que são as chamadas ripples. São atividades que variam entre 150 a 250 Hz, ou seja, 150 a 250 ciclos por segundo. Você tem... Que seriam os fusos, né? Não, fuso vem de... você vai ter fuso de 7 a 15 Qual Hz. Qual é o nome? Ripples. Em português são pequenas ondulações. No meio das ondas lentas. No meio das ondas lentas. Então você tem assim, lá no hipocampo, você tem as ondas lentas e de repente você tem uma onda aguda que é chamada de sharp wave. E no vale dessa onda aguda tem uma atividade de alta frequência ali. Assim como o fuso do sono é uma assinatura da comunicação entre tálamo e córtex, a ripple é uma assinatura do hipocampo fazendo uma computação dessa memória que acabou de entrar lá. Ele está trabalhando, está computando. Essa computação, ou seja, ele é um marcador de memória, certo? É um marcador de processamento de memória do hipocampo. Só que eles registraram o animal lá naquela plataforma linear, perfeito? Certo. Deixaram o animal dormir e continuaram registrando as mesmas células, André. O que eles descobriram? Que dentro dessas ripples existia um replay, uma recapitulação da sequência que o hipocampo do animal exibiu no estado acordado. Então, uma reativação de uma memória... ele estava basicamente repetindo, vamos supor, se eu te der uma sequência, decora aí, né, o nosso joguinho da Mega Sena, que a gente vai jogar lá. Então, 17, sei lá, 1, 2, 7, 10, entendeu? Eu te dou uma sequência de 6 números. É como se seu cérebro ficasse repetindo essa sequência durante ondas lentas. Então, esse animal, ele faz lá neurônio 1, neurônio 2, neurônio 3, 4, enquanto ele está navegando na plataforma, ele vai dormir e o cérebro dele fica, o hipocampo dele fica 1, 2, 3, 4. Ele fica reativando a experiência que ele teve... Ele fica reativando... Enquanto ele estava acordado. Ele fica reativando as sinapses mais relevantes que ele usou para mapear o espaço. Só que esse replay, não sei se na sua época tinha lá o videocassete, quando Eu peguei essa época. Quando você volta, né? Você volta, vai para frente, vai rápido, certo? Ele não volta na mesma velocidade. Certo. Então esse replay, ele é um replay acelerado. Replay acelerado. O que acontecia na escala de segundos durante o sono dentro de uma ripple passa a ser na escala de milissegundos. Que interessante. Então é como se fosse uma reativação em alta frequência de experiências relevantes enquanto você estava acordado. Sim. Só que muito mais rápido. Só que em alta frequência. Para quê? Para favorecer o fortalecimento das conexões. As relevantes. As relevantes. Assim eu consigo preservar os sulcos da criancinha que fez o desenho. Ao mesmo tempo que eu enfraqueço as irrelevantes. Exatamente. Agora eu tenho que fazer uma pergunta que nem estava no roteiro. Sim, Clayton. pode fazer. Como é que o cérebro vai marcar o que é relevante do que não é relevante? Perfeito. Como é que... Isso é uma pergunta de $1 milhão para qualquer estudante, né? Sim. Porque você está ali, um estudante, ele tem que adquirir uma enorme quantidade de informações. Como é que ele pode ajudar o próprio cérebro? A gente precisa falar de estratégia para isso, mas do ponto de vista biológico, como é que o cérebro dele vai marcar o que é relevante do que não é relevante em todas as memórias que ele pode formar ao longo do dia, inclusive durante os estudos, né? No caso do rato, ele estava privado de comida, né, cara? Então, assim, ou ele resolvia... Então tinha um aspecto motivacional. Ou ele resolvia aquilo, ou na cabeça dele ele ia ter problema. Então, assim, o aspecto motivacional é fundamental. Eu acho que o aspecto emocional, de um modo geral, né? Que envolve liberação de sinais químicos, acetilcolina, dopamina, adrenalina, acho que servem como... A dopamina, ela faz um tagging, ela rotula. Tá? Isso aqui é importante. Então, assim, ou de noradrenalina, se for uma memória, se for um evento aversivo, que dá medo. Um trauma, talvez. Um trauma, seu cérebro vai inundar de noradrenalina. Né? Vem lá do locus ceruleus, do tronco cefálico. Se for alguma coisa relacionada a uma predição de recompensa,
Então, a área tegmentar ventral, o VTA, vai liberar dopamina no núcleo accumbens, correto? Então, você vai ter, de alguma maneira ou outra, a valência emocional é o que vai rotular. É o que vai deixar rotulado essa rede para ela ser reativada subsequentemente. Interessante. Tá? Então, assim, e não é à toa. Aí eu tô segurando aqui para não entrar em sono REM, porque essa é uma coisa muito... Calma, mas não é à toa que os nossos sonhos são permeados de coisas que têm mais valência emocional. Correto? Então, por exemplo, assim, eu não me surpreenderia se eu tivesse sonhado a gente estar no podcast aqui, entendeu? Porque, assim, quando é uma coisa muito importante, né, a gente acaba antecipando isso. Correto? Mas vou chegar lá já. Antes disso, por quê? Esse replay não é sonho. Porque nossos sonhos não são meras repetições do que a gente vive. Bom a gente esclarecer isso mesmo. Não é? Esse replay não é sonho. Esse replay, ele é uma maneira que a natureza encontrou de resolver um dilema, que é como eu reajusto os pesos sinápticos para evitar saturação, mas eu preservo as memórias mais importantes. Então você tem... Isso é interessante colocar, Cleiton, porque para ilustrar para quem está ouvindo que o sono é um processo super complexo. Muita gente acha que o sono é uma coisa... Às vezes tem gente que acha que o cérebro desliga, né, o outro extremo, né? Mas mesmo quem sabe que coisas acontecem no sono, acho que as pessoas não têm ideia, isso me inclui, talvez, né? Até porque tem dados que você está colocando aqui que eu mesmo não sabia, que ilustram que, na verdade, é super complexo e, inclusive, você tem múltiplos processos envolvendo múltiplas áreas acontecendo ao mesmo tempo. Então, enquanto você tem lá algumas áreas se comunicando de um jeito, você tem outros comunicando de uma outra forma, para resolver um problema, por exemplo, relacionado à memória, né? Como manter as memórias importantes e apagar as irrelevantes. Sim, a tendência é as pessoas acharem que o sono é para recuperar energia, né? E aí, só que assim, não recupera tanto, assim, existiriam outras maneiras, por exemplo, a hibernação, por exemplo, seria uma maneira de resolver isso. Você abdica de fazer a termorregulação, o cérebro para de controlar a temperatura do próprio corpo, o metabolismo baixa completamente, e aí você, num ambiente extremamente hostil, de frio, por exemplo, você abdica de gastar energia, certo? Mas o sono não é isso. O sono ele não é tão vantajoso. A economia, sim, de energia, dá para descansar dormindo. Mas não parece que esse seja... Esse não é um papel primordial, esse é um dos. Mas, assim, o sono, ele é uma maneira de resolver alguns problemas que, se a gente continuasse acordado, não daria. Então, por exemplo, como preparar o cérebro para um novo ciclo de aprendizagem, como preservar memórias. E tem mais, cara, tem mais uma coisa. Vou dar um exemplo aqui. Você estudou em qual escola, no ensino fundamental? No fundamental foi uma chamada Iguatemi. Tá. Você tem uma lembrança de algum coleguinha mais antigo? Tenho. Quem que vem assim na cabeça? Um colega que chama Felipe. Felipe? Qual foi a última vez que você lembrou desse cara? Que eu lembrei dele? Não faz muito tempo que eu até comentei. Esse estragou meu exemplo. Mas, enfim, tem outros que... Quando eu faço isso, às vezes os alunos falam assim, eu nem sei quando foi a última vez. Tipo assim, faz, seria o caso, eu comentei por acaso. 20 anos, sei lá. Mas onde estava a memória desse rapaz, então? Que certo? Eu nem estava acessando, né? Que você nem estava acessando, né? Agora, Felipe, né, o nome dele? Se eu pego e falo assim, cara, você está sabendo que o Felipe, ele virou astronauta? Né? Então, quer dizer, aí você vai fazer um update dessa memória do Felipe e colocar esse aspecto. Mas já pensou se, na hora que eu jogo essa memória, eu desestabilizo esses traços de memória, essas conexões do Felipe, e você meio que esquece as outras memórias bacanas que você tinha com ele? Aí fica só aquele astronauta agora, e você esquece, sei lá, que você jogava bola com ele e tal. Entendeu? Então, como o cérebro resolve essa questão de inserir novas memórias sem destruir as antigas? O sono, novamente, vem para resolver isso. Sono é fundamental para manter estável todo o nosso banco de informações, especialmente o que é relevante. Concordo. É um ponto que eu coloco sempre quando eu vou falar de aprendizado, deixar claro
né, colocando de uma maneira didática, o nosso cérebro ele não quer lembrar de tudo. É muita informação o que a gente vive, o que você tomou no café, o que você falou, os detalhes da nossa conversa a gente não vai lembrar, a gente vai lembrar mensagens pontos mais relevantes, né? E isso é fundamental nesse processo seletivo do que é relevante e do que não é relevante. Então, enquanto a gente está acordado, o nosso cérebro tem mecanismos que participam dessa seleção, que envolve respostas emocionais, que por sua vez envolve a liberação de sinais químicos, como dopamina, noradrenalina, acetilcolina. Sinais químicos são liberados quando a gente vive algo que é relevante, né? Algo que te estressou, um evento traumático, algo que te motivou, algo muito legal, muito ruim. Você libera esses sinais químicos, vai marcando as conexões. E durante o sono, então, você tem um monte de eventos que vão ser importantes para... Vamos manter essas conexões porque elas são relevantes. Tem sinais químicos que marcaram elas aqui e elas são relevantes. Essas outras, isso aqui é ruído, esse resto aqui é ruído. Vamos eliminar, porque senão vai ficar poluído, a gente não vai conseguir achar o que é realmente relevante. Isso, até aqui o que nós podemos dizer, ou até o que nós discutimos é que nessa etapa do sono de ondas lentas, ele está melhorando a relação sinal-ruído. Melhorando essa relação, o que é relevante do que não é relevante. Exatamente. Legal. Então, e aí,